palavra que venha de encontro, Senhor, aos nossos corações, Senhor, venha nos confrontar, venha trazer conforto, venha trazer, Senhor, uma transformação, uma mudança, venha trazer, Senhor, uma alegria, um regozijo, Senhor, paz ao nosso coração, traz cura, Senhor, libera, Senhor, nesta hora, Senhor, que os céus rompam sobre este lugar, Senhor. Ó Pai querido, nesse momento, Senhor, nós repreendemos toda ação do inferno, todo bloqueio da mente, toda dor de coração seja lançada por terra, em nome de Jesus. Usa o teu filho, Jesus, e nós te agradecemos desde já, e nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados, boa noite, amém? Toma o teu assento, por gentileza. Eu me sinto em casa também, amém? Amém. Me sinto em casa. A igreja Ministério New Life é um ministério que tem nos acolhido, tem sido bênção em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha esposa, pastor Alex, meu abraço, pastora Vânia. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite tão especial, que eu creio que Deus marcou para falar conosco mais uma vez, amém? Ele tem falado já desde o início desse culto e continuará fazendo coisas grandes, porque o nosso Deus é Deus que faz coisas extraordinárias. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. O extraordinário de Deus está esperando os teus passos de fé. Vou repetir para você. O extraordinário de Deus está esperando os nossos passos de fé. Aleluia. Pastor Emanuel, que alegria também poder conhecê-lo. Que bênção. Estou muito feliz em poder estar com vocês, acompanhado da minha digníssima esposa, pastora Linda. Permita-me aqui falar, né? Nós estamos juntos há 34 anos, juntos servindo ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. Amém? Começou lá atrás, um namoro, né, colegial, estamos aqui até hoje e estaremos juntos até a volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Deus tem sido uma bênção em nossas vidas. Temos 2 filhos, minha filha primogênita Letícia está ministrando agora, nesse exato momento, ela está ministrando ali, a igreja a qual o Senhor tem nos confiado, ali na cidade de Monte Verno, e que vocês já estiveram ali, né, com o conselho de pastores. Ela está nesse exato momento ministrando, e ela tem sido uma bênção nas nossas vidas, uma menina que serve ao Senhor, está esperando no Senhor, né? E isso alegra o coração de um pai, amém? E ela está ali juntamente com os demais irmãos. Nosso filho também, temos um casal, e temos o nosso filho Ronaldo, casou, fez 4 anos, né? 4 anos de casado, e minha nora Kessia estão ali servindo. Ela é tecladista, ele é baterista, ele é baixista, ele tem um dom que Deus derramou sobre a vida dele. Então eu posso dizer, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Peço as orações dos irmãos, peço que vocês estejam sempre lembrando, né, dos pastores, lembrando das famílias dos pastores, como foi mencionado aqui, né, a igreja tem te acolhido, a igreja do Senhor, ela é santa e tem sido um canal de bênção nas nossas vidas. Então você deve orar pelos seus líderes, os pastores, pelas famílias, para que o Senhor continue abençoando eles, porque é isso a palavra do Senhor nos ensina, que eles não venham fazer a obra do Senhor como gemendo, mas com alegria. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Amados, eu vim com uma palavra, o que o Senhor ministrou ao meu coração, pastor Alex, para essa igreja. E como eu disse, eu sou pastor não itinerante, sou pastor de ovelha. Então eu vim com uma palavra pastoral para vocês. Amém? Por quê? Porque como o pastor Alex, pastor Emanuel, meu querido amigo, pastor Odílio, nós nos preocupamos com as ovelhas. Nós queremos ver você rompendo, pastor Cleverson, queremos ver rompendo, alcançando o extraordinário. O nosso desejo como pastor é que você venha alcançar os sonhos e objetivos, projetos,
mas que em tudo os planos de Deus, os projetos de Deus venham ser prioridade nas nossas vidas. Esse é o plano, isso é o que nós esperamos. Então eu quero nessa noite especial deste sábado dizer para você: não perca as oportunidades que Deus está te dando para ser uma bênção no reino dele. Vou repetir para você: não perca as oportunidades que Deus está nos dando para poder servir ao reino dele. Amém. Aleluia. Deus está nos dando uma oportunidade para poder fazermos parte de projetos celestiais. Quantos estão dispostos a fazer parte de projetos celestiais? Aleluia. Você crê que Deus está te dando oportunidades? E nós não podemos desperdiçá-las. Amém? Essa noite você não pode desperdiçar as oportunidades. Aleluia. Não importa a sua situação atual. Não importa como você adentrou aqui neste lugar nessa noite. Mas eu quero aqui, diante de tudo que já foi dito, ministrado, falado, cantado, dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Independente da sua situação atual, não importa como você entrou, Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. Como essa igreja tem ministrado sempre, palavra de vitória sobre a tua vida. E não vai ser diferente nessa noite. Aleluia. Você está disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para você? Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Vamos fazer a leitura bíblica? Glórias a Deus. Os irmãos têm costume de se colocar em pé. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero ler 3 versículos de uma história muito conhecida. Então eu quero, no decorrer da mensagem, estar mencionando alguns pontos, mas nós vamos aqui ter como base aqui 3 versículos. Amém? Juízes, capítulo de número 6. O primeiro verso é o verso de número 12. Depois nós leremos o verso 14 e depois o verso de número 16. Aleluia! Glória a Deus. Todos têm? Aleluia! Vamos aguardar os irmãos. Livro histórico de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 12 primeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Aleluia! Todos têm? Glórias a Deus. Diz assim, verso de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está contigo, homem valente. Verso de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Verso de número 16. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Oh, glórias. Já pegou essa mensagem nessa noite? Você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus. Toma o teu assento glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos porque somos escolhidos do Senhor. Fomos chamados por Ele. E é muito interessante entender isso. Um Deus que Ele não olha a nossa situação atual. É um Deus que olha o nosso futuro. A nossa situação atual pode estar dizendo não, mas o nosso futuro está dizendo sim. Um Deus que escolhe, não porque você é capacitado, mas é um Deus que escolhe porque Ele sabe escolher. É um Deus que te conhece. A palavra do Senhor nos diz, Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 1, verso 27, verso 20 até o verso 29, ele vai dizer o quê?
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não erra. Deus não está equivocado quando olhou para Gideão. Deus não estava equivocado quando olhou para mim. Deus não errou quando olhou para você. Ainda que você mesmo que está me ouvindo através da live, você aqui nessa noite, que olhou para a sua situação e está dizendo, não tem como. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando disse que Ele é Deus que escolhe coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Deus que escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele não está olhando para a tua estrutura física, se você vai na academia todo dia, se você está forte. Não, Ele está olhando o teu crescimento espiritual, a tua maturidade. Deus está olhando qualidades que o homem não está enxergando em você. E esse é o Deus que eu quero aqui nessa noite falar para você, né, mais uma vez. Um Deus que quando olha para Gideão, Ele vê Gideão em situações difíceis, mas Ele escolheu Gideão. Eu quero te dizer nessa noite que você é um Gideão de Deus. Ainda que você não esteja tão esperançoso assim, mas eu quero aqui ativar a tua fé nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para animar você, encorajar você, para que você possa sair daqui nessa noite rompendo, olhando para o domingo que te espera com outra expectativa, com esperança, ainda que tudo diz que não, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que você tenha recebido alguns nãos, ainda que o médico disse alguma coisa, ainda que alguém te abandonou nessa trajetória, não importa. Deus está dizendo que Ele é contigo, varão valoroso. Deus é com você para mudar essa história. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. O Deus que escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie nele. Ninguém vai usurpar da glória de Deus. A glória dele pertence a Ele. Não que Ele não possa usar alguém capacitado, como Ele usou o próprio apóstolo Paulo, letrado, conhecedor, mas Deus está olhando para aquele que não é, e diz assim, eu vou usar você, porque eu quero. Eu te escolhi. Dentre tantos melhores que você, eu te escolhi. E não adianta dizer que você faz parte da família que é a menor de Israel. Foi o que Gideão vai mencionar em Juízes capítulo 7, verso de número 2. A minha família é menor, da tribo de Manassés. Eu sou o menor. Nós não temos condições. Escolhe alguém diferente, como você já viu, Moisés, Jeremias e tantos outros se apresentando, dizendo, não, Deus, escolhe outro. Só que Deus resolveu escolher você. Deus resolveu escolher Gideão. E eu fiquei pensando, analisando e dizendo, Deus, o que o Senhor viu em Gideão? Como já fiz essa pergunta diante de Deus a meu respeito, o Senhor viu no Ronaldo? Era para mim ter sido jogador de futebol também, pastor Alex. Tive no Cruzeiro. Só que Deus mudou a minha história. Transformou a minha vida. Eu tinha planos, projetos. Só que Ele tinha outros e melhores do que os meus. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer, Isaías diz, no capítulo 55, verso 8, que os pensamentos do Senhor são mais altos, são diferentes dos nossos pensamentos. Os planos dele são diferentes dos nossos.
Fazemos os nossos planos e não há nada de errado em fazer os nossos planos. Não há problema nenhum em pensarmos alto ou termos os nossos sonhos e projetos. Não! Só que quando os nossos planos, nossos projetos se encontram com os planos e projetos de Deus, precisamos ser sábios o suficiente para entender que os deles é melhor. Olha para o teu irmão e diga: os planos dele é melhor para a tua vida. Os planos dele é melhor para a tua vida. Pensamos, achamos, projetamos, mas quando eu coloco tudo diante dele, ele dá direcionamento para nós. Ele muda a história. Ele abre portas aonde não tem portas. Ele abre o mar se for preciso, ele esfria a fornalha. O que nós precisamos então, pastor, é acreditar. Acreditar nesse Deus que nos chama. Acreditar que momentos difíceis nada mais servirão para me preparar para coisas extraordinárias. Vou repetir isso para você. Os momentos difíceis, as crises da vida, elas são importantes para me preparar para o extraordinário de Deus. Quem não entra na fornalha não vê o quarto homem. Quem não é jogado na cova dos leões nunca vai ver o anjo ali que Deus enviou. Então não reclama de crise, não reclama de adversidade, porque crise e adversidade é Deus nos dando a oportunidade para mostrar o nível da nossa fé. Diga glória a Deus por isso. Aleluias. Quem gosta de fazer anotações? Anota aí. Quem não aguenta a pressão não assume governo. Quem não aguenta pressão não assume governo. Não deixe que o teu momento paralise o teu movimento. Anote. Não deixe que a tua situação impeça você de seguir caminhando. Não impeça que o teu momento te paralise. Não impeça que as situações da vida ou os nãos que você já levou venha fazer você abrir mão dos planos, dos projetos de Deus. Eu estou aqui nessa noite para despertar você. Eu não saí de Nova York, não deixei uma igreja ali, família e todos ali, simplesmente para vir aqui, falar uma palavra meia dúzia e te dizer: olha, Deus é contigo. Não, Deus requer de nós posicionamento para Ele mudar a nossa história. Diga glória a Deus. Quem não aguenta a pressão não assume governo. Tem muita gente que a crise está paralisando ele, que os problemas estão paralisando ele. Na língua chinesa, no mandarim, não existe a palavra problema. Ela é substituída por oportunidades. Todas as vezes que surge uma crise, um problema, eles não olham como problema, eles olham como oportunidade de romper. Podemos mudar isso nessa noite, se nós entendermos que a crise não vai me paralisar, os problemas não vão me parar. Deus levantou um homem improvável para dar vitória ao seu povo. Deus levantou um homem como Gideão para mudar a história de uma nação. Deus pode levantar você para servir ao reino dele e fazer a diferença aqui na New Life, aqui na cidade de Nêmbore. Aleluia! Você não tem força e não tem mesmo. Mas eu comecei a pensar o que Deus viu em Gideão. Porque temos o costume, entendemos, compreendemos que Deus deu a vitória a Gideão com 300 homens. Olhamos para a história de Gideão e ficamos impactados com a história de Gideão. Eram 32 mil homens. E Deus vai dizer: é muita gente. É muita gente.
Por quê? Porque se eu der a vitória para esse povo, eles vão achar que é eles. E você conhece a história? O Senhor vai dizer: diga aos fracos, diga aos covardes, que eles podem voltar. Tem gente que não dá para andar com você. Eu não estou fazendo aqui para você deixar, não. Estou dizendo que tem pessoas que não vão chegar aonde você vai chegar. Tem pessoas que não têm força para chegar aonde Deus quer te levar. E tem muita gente parando para socorrer aqueles que não estão querendo caminhar. A palavra aqui, eu quero que você entenda isso. Estou te dizendo que o próprio Deus está dizendo: diga aos covardes que voltem. Porque eles vão atrapalhar. Eles não estão fora dos meus planos, só que eles vão te atrapalhar. Porque para um escolhido de Deus tem que ter coragem. Um escolhido de Deus tem que ter determinação. Eu comecei a olhar para essa história. Falamos muito da vitória, falamos muito das conquistas. Olhamos aqui, permita-me aqui, José. José é o governador, o braço direito de Faraó, mas enfrentou prisão, enfrentou cova, foi vendido pelos seus irmãos, foi abandonado tantas vezes. Você está entendendo que Deus está olhando para homens e mulheres que estão dispostos a fazer coisas extraordinárias? Que ninguém está tendo coragem de fazer, mas Deus está olhando para baixo e está dizendo assim: eu conto contigo. Você quer fazer? Eu vou te revestir com a minha graça. Eu vou revestir você, vou preparar você, vou te dar uma graça que olha, eu sou contigo. Não foi isso que nós lemos? Eu sou contigo, varão valoroso. É muita gente. 22 mil, o texto vai dizer que 22 mil voltaram para trás. De 32 mil, 22 mil ficaram 10 mil. Dos 10 mil, Deus vai levar eles no ribeiro, porque ainda é muita gente. Você está entendendo que quantidade não é qualidade? Aleluia! Tem projetos, irmãos, que Deus está olhando e vai confiar dedo para você. Tem coisa que Deus não vai entregar para a prova do Senhor. Tem coisa que Deus não vai entregar para o pastor. Tem coisa que Deus não vai entregar para o pastor, ele vai entregar para você. É você que vai fazer acontecer. Porque é o reino de Deus. Desses 10 mil, apenas 300 ficaram. E Deus deu a vitória com 300. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que o Senhor disse: olha, eu serei contigo e darei vitória. Ninguém vai impedir. Eu vou te dar vitórias, Gideão. Vai na tua força. Tem força aí ainda? Tem coragem aí ainda? Está disposto ainda? Ou você entrou aqui desanimado e cabisbaixo, dizendo: hoje eu acabo com isso, eu cansei. E o Senhor está te dizendo: renova as suas forças nessa noite. Te animo de novo nessa noite. Não tem problema em cansar, não. O Elias cansou, muitos cansam. Eu já cansei. E ele está dizendo: renova as suas forças. Eu te animo de novo. Eu sou contigo. Eu te dou vitória. Aleluia. Não abra mão. Aleluia. Tem muita gente abrindo mão com facilidade. A crise não é para você abrir mão. A crise não é para você, para te levar ao desespero. Não, pastor, não, você não tem que chorar. Não é isso. Mas a crise tem que te levar ao clamor. A crise
precisa fazer com que você aumente a tua busca. E não ir para a rede social, desabafar, mas identificar a tua busca. Se render diante dele. Porque Deus, Ele está olhando para mim e para você e dizendo assim: se você entender que a vitória de Gideão e a tua vitória depende do teu posicionamento, tudo vai ser diferente. Você já percebeu que as pessoas estão sempre esperando alguma coisa muito fácil? Alguém vai ligar e vai resolver. Não, as coisas não são fáceis. O reino é conquistar na força, na luta, é para valente, é para campeão. A América não é lugar de gente fraco. O Brasil não é lugar de gente fraca. Lugar nenhum é lugar de gente fraca. Tem pessoas, o fraquinho ele fica se dando de coitado diante das situações. Por quê? Porque ele não quer se posicionar. Podemos até não mudar as circunstâncias à nossa volta, mas podemos mudar os pensamentos que temos acerca delas. Podemos até não mudar a situação que está ao nosso redor, mas podemos mudar os pensamentos que temos dela. Podemos estar no olho do furacão, mas podemos ter a atitude de um campeão. Juízes capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 10 aproximadamente, você vai ver a situação de Israel. E eu comecei a pensar, falamos da vitória, mas o que levou à vitória? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que levou Gideão a ser vitorioso? Se a situação era desfavorável, a nação de Israel está empobrecida. Juízes capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 3, está dizendo o quê? Que eles plantavam, estavam ali na época de colheita, vinham os medianitas e roubavam. Deus permitiu que eles viessem ser assolados por 7 anos, porque eles haviam esquecido do Senhor. Eles haviam abandonado o Senhor. Eles construíam suas casas nas rochas, plantava, colhia, e de repente vinham os medianitas e saqueavam. E eu comecei a pensar, Deus, como é isso? O próprio Gideão vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Deus, se tu és comigo, por que tanto problema? Está no texto. Se tu és comigo, com este povo, o porquê o Senhor está deixando isso? E Deus fala o porquê. Idolatria, falta de compromisso, falta de comprometimento, falta de disponibilidade, não me buscam mais, me deixaram, me abandonaram. E Deus vai dizer, olha, eu tirei vocês do Egito. Eu mudei a vossa história. E vocês me esqueceram. Muitas pessoas têm esquecido. Como eu disse para você, estou aqui como pastor. Muitos têm abandonado o Senhor. Querem tudo de Deus, mas não dá nada. Não é fiel nem no pouco. Porque a Bíblia diz, se nós formos fiel no pouco sobre muito, Ele nos colocará. Nós estamos vivendo um tempo desfavorável também. Um tempo difícil. Olhamos para Gideão, um tempo desfavorável, difícil. Planta e vem outro e vai saquear. Vem o outro e rouba, envergonhando. O texto diz que empobrecia a nação. Estavam envergonhados diante daquele povo. Os midianitas vinham e assolavam.
Só que Gideão, no meio da crise, ele tinha atitude que fez com que o céu se mobilizasse. E eu comecei a perguntar: o que Deus viu em Gideão? Anote aí. Disponibilidade para fazer o que ninguém está disposto a fazer. Disposição, iniciativa, coisa que ninguém estava fazendo. Ele estava malhando trigo no lagar. Disponibilidade, iniciativa, desejo de transformar o caos em um lugar de habitação. O cara não está parado, o cara não está de braço cruzado, o cara não está olhando para o vento, porque quem olha para o vento não semeia. O cara não está dentro da igreja parado aí parecendo uma estátua. Não! Tem uma crise acontecendo mundial, tem uns problemas acontecendo em todo o país. Mas o que nós estamos fazendo para mudar esse caos? O que nós estamos fazendo para mudar a situação? As pessoas costumam dizer: o mundo está difícil, mas o que nós estamos fazendo concernente a instruir os nossos filhos para enfrentar esse mundo que é um caos. É isso que faz a diferença. As coisas vão ficar difíceis, estão caminhando, mas não importa, importa como está o meu coração em Deus, como está a minha família no Senhor, como está o meu relacionamento com esse Deus. É isso que importa, a minha iniciativa. Gideão, Deus olha para ele, e a vitória de Gideão consiste porque ele é uma pessoa que está agindo com atitude, disponibilidade, desprendido no tempo de crise. Ele está malhando trigo no lagar. Não tem ninguém fazendo nada. Está todo mundo acomodado. Os medianos também roubam. Está tudo bem. Não está tudo bem. Se posicione nessa noite. Eu te chamo nessa noite para um posicionamento nessa noite. Para você, para a tua vida espiritual. Olhar para dentro de você, se olhar diante do espelho e dizer: pare de me atrapalhar. Olhar para o teu reflexo e dizer: você está me atrapalhando, esses pensamentos errados, essas companhias, essas coisas estão me atrapalhando. Você é um campeão de Deus, mas você precisa agir como um campeão. Você precisa se posicionar como um campeão. Não adianta falar: olha, recebe. Não, isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a nossa vida é posicionamento no altar. É na vida com Deus. Não é no valor do dízimo que nós damos. É naquilo que nós estamos dispostos a abrir mão e obedecer ao Rei de Deus, a palavra dele. O que Deus estava olhando em Gideão? Eu tenho uma frase que diz: a crise simplesmente vai revelar se estamos preparados. Gideão está disponível, está fazendo o que ninguém está querendo fazer. Desejo de transformar o caos em lugar de habitação. Ele não espera a aprovação de todos. Você já viu que as pessoas gostam de ter aprovação de todo mundo? Esquece isso. Ele não tinha aprovação da sua própria família. Ele estava sozinho, com seus monstros ali. Ele estava tomando atitude, sim ou não? Ele estava se posicionando no meio de crise. As pessoas ficam aí olhando e dizendo assim: ninguém me ajuda, faz você. Se posiciona. Arregaça a manga. Mas se tiver mais lá, para com isso. Vamos. Levanta. Deus é contigo. Deus é contigo ou não é contigo? Varão valoroso, eu vou te capacitar. Eu vou te dar vitória. Eu
vou te encher, eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou te usar. É isso que Deus está dizendo, é isso que eu vejo Deus olhando para Gideão. Gideão está procurando uma forma de proteger o alimento, o fruto do trabalho. Como que eu consigo esconder? Quando eu consigo esconder a minha família? Nos pés da cruz, igreja. A minha vitória está no Senhor, a nossa vitória está no Senhor. As pessoas estão equivocadas, tentando guardar o que tem, irmão. Loucura! Loucura! Se o amanhã não nos pertence, nada do que temos nos pertence. É temporário, é passageiro. Nos apegamos em coisas, esquecemos de entender que os planos do Senhor são muito maiores e melhores. E Ele está esperando de nós aqui posicionamento. Olha para o teu irmão, com todo carinho, diga para ele assim: vença suas limitações e aprimore suas habilidades. Vença suas limitações e aprimore suas habilidades. O que Deus viu em Gideão? A vitória de Gideão, eu preciso seguir repetindo, a vitória de Gideão consiste naquilo que ele estava fazendo em tempo de crise. A vitória de Gideão consiste porque ele estava se posicionando em tempo de crise. Não fique sempre olhando para a vitória de Gideão e sem lembrar daquilo que ele fez. Tem pessoas que querem ter o que você tem, mas não querem passar o que você passou. Pessoas que olham, o pastor Ronaldo agora tem assim, mas você quer passar? Quer saber a minha história? Quer saber o que eu passei? Porque as pessoas querem olhar para o sucesso, mas não querem olhar para o processo. Eles querem olhar para o que você tem hoje, mas esquecem do processo. Só abraça milagre quem suporta processo. Vou repetir. Só abraça propósito, milagre quem suporta processo. A vitória de Gideão consiste porque Deus está olhando para ele em tempo de crise, um homem que está com atitude, um homem que está disponível, um homem que está querendo mudar o caos, um homem que está determinado. Deus viu um grande potencial em Gideão, coisa que Gideão talvez não estava enxergando em si mesmo. Você consegue entender que Deus está olhando para nós aqui e está dizendo: tem potencial em você. Levante a tua mão e diga: eu tenho potencial. Deus te escolheu. Ai, irmão, quantas pessoas estão paralisadas por ouvir palavras sabotadoras de pessoas que disseram que você não pode, que você não é capaz, que você não tem condições, que Deus te tirou talvez lá de trás de um pé de café, atrás de um balcão, e Deus está te dizendo: eu vejo potencial em você. Diga glória a Deus por isso. Não limite você mesmo. Não permita que pessoas que desistiram de sonhar fazer você desistir dos seus sonhos. Pessoas que desistiram, palavras, pastor Cleber, sabotadoras, que pessoas lançam sobre nós, repetidamente, tentando sabotar os projetos de Deus, tentando nos sufocar, tentando dizer que você é um fraquinho, que você é um pequeno. Você tem que dizer com todas as forças: Deus é comigo. Ele me escolheu. Ele vê potencial em mim. E eu em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor desse Deus. Ele me escolheu. Aleluia.
vitória desse homem, irmãos, consiste no posicionamento dele. Aleluia. Consiste naquilo que Deus está confiando na vida dele. Uma pessoa desprendida. Só que Deus, irmãos, vai exigir dele o quê? Uma atitude, um posicionamento. Se você dar uma olhadinha no texto, no capítulo 6, quando Deus fala com ele, ele faz alguns momentos ali com o anjo do Senhor, algumas provas. Se o Senhor é conosco mesmo, por que isso? Você vai perceber que Deus vai dizer para ele assim: faça um altar para mim. Faça um altar para mim. Gideão faz. Só que Deus agora tem uma missão que vai ser um divisor de água na vida de Gideão. Qual é, pastor? Quem quer ouvir aqui? Juízes 6, verso 25 e verso 26. Deus vai pedir a Gideão que venha destruir o altar de Baal que o seu pai tinha. A vitória de Gideão consiste, porque Deus dá uma missão para ele. Você já me conhece, eu sou contigo, te dou vitória. Você vai ser o libertador. Mas essa nação está idólatra. E começa na tua casa. Começa na tua casa. Vai lá e pica o pé no altar de Baal que o teu pai tem. Destrói. Quebra tudo. O que é isso, pastor? É que Deus nos chama para nos posicionar diante da nossa família. E tem pessoa amarelando diante da família. Você está entendendo? Que tem coisas impedindo a gente de nos romper. Deus chegou para ele e disse o quê? Olha o texto. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele que de 7 anos de idade despedaça no altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado e será de Aserá, que está ao lado do altar. Verso seguinte: depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Destrói tudo! Porque eu sou aquele que merece toda adoração. A vitória de Gideão consiste naquilo que, a limpeza que ele faz, da atitude dele. Ainda que o texto diz que ele não foi de dia, ele foi à noite, mas não importa, ele obedeceu. E aí Deus começa a mudar a história deste homem. A vitória dele chegou. A conquista dele chegou. Por que, pastor Ronaldo? Porque Deus é Deus que precisa ser a primazia na nossa vida. Nós não podemos trocar o nosso Deus por nada. Ou Ele é Senhor, ou não tem outro meio. Nós não temos plano B. O nosso plano é só o plano A. É Jesus, Senhor das nossas vidas, o qual nós entregamos a nossa vida para Ele. Você está entendendo? Eu caminho aqui para finalizar dizendo para você: a tua vitória, vou melhorar isso. Deus reage muito mais sobre as nossas atitudes do que propriamente reage sobre a sua vontade soberana. Você entendeu isso? Deus reage muito mais sobre as nossas ações, atitudes aqui, do que propriamente age na sua vontade soberana. Ele quer fazer,
Mas se você não tem atitude e posicionamento, não vai acontecer. Se você não quer abrir mão de certas coisas, não vai acontecer. Se você não quer se posicionar, não vai acontecer. Aleluia, Deus. Glória. Se você não quer se santificar, não vai acontecer. Se você não quer se disponibilizar, não vai acontecer. Depende de nós. Você está entendendo que depende de você? Não depende do ministério de louvor. Depende de você entender que você é um adorador. Depende de você entender, você precisa entender que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos depender de situações. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Quem é esse Deus que me escolheu, que está confiando projetos nas minhas mãos, que está vendo potencial em mim. Por causa das minhas atitudes, Ele vai mobilizar situações. O céu está trabalhando, irmãos. O céu está nos observando. Se nós cremos que Ele se faz presente no nosso meio, neste culto, Ele está vendo a nossa entrega, Aleluia, Deus. a nossa renúncia. Até onde nós estamos dispostos a ir em prol desse reino, em prol desse Deus que tem me oferecido vida eterna? Até onde eu estou disposto? Aonde está a minha visão? Tem muitas pessoas andando por vista. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Sabemos quem Ele é, poderoso para fazer, poderoso para executar, poderoso para dar vitória com 300, com 10, com 20, com 1. Poderoso para mudar o cenário da tua vida hoje. Poderoso para mudar a tua história quando você chegar na tua casa. Quando você chegar lá no trabalho na segunda-feira, Ele é poderoso para mudar a história. Nós temos que crer nisso, igreja. Nós temos que acreditar. E pararmos de ficar pensando e olhando como se fosse uma historinha. Once upon a time. Uma história. Isso é real. É real. Passará céus e terra, mas essa palavra não passará. Vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu sou contigo, se posiciona. Quero te dar vitória, se posiciona. Quero mudar a tua história, a tua família, salvar a parentela. Se posiciona, me ame acima de tudo. Quantos vocês estão entendendo isso? Não fique chateado comigo. Quer vitória? Quantos querem vitória? Se coloca de pé. Eu sei que todos querem vitória. Parece uma pergunta assim, não, o próprio Jesus falou, Bartimeu, o que você quer? Então não brinca comigo, não. Todo mundo quer. Mas quem quer se posicionar? Quem quer romper? Dê um passo, vem aqui à frente. Você romper? Quer romper? Vem aqui à frente. Quer sair, né? Não quer fazer o que ninguém está fazendo, irmão. O culto é para a gente fazer aquilo que todo culto é diferente. Hoje pode ser um divisor de água. Próximo culto, não sei. Eu convido você. Sai do seu lugar com força nessa noite, com alegria no coração nessa noite. Entendendo essa mensagem nessa noite que o Senhor ministrou meu coração para você. Eu sou contigo, diz o Senhor, te dou vitória, quero mudar a tua história, mas eu preciso ver você se posicionando. Eu preciso ver você fazendo o que ninguém está fazendo. Eu preciso ver se você está querendo mesmo, ou é só conversa, ou só aquela oração, sabe aquela oração? Oração sem atitude, sem ação não é nada. Eu não estou bravo.
bravo, tá? Eu sou assim mesmo. Não adianta ficarmos, levantamos as mãos, mas o coração não está rendido diante dele. Não adianta, irmãos, ficarmos brincando de ser cristão. Ou mergulhamos no rio, ou ficamos com a água sobre o tornozelo. É a escolha de cada um. É escolha. Mas não culpa ninguém. Você quer mergulhar no rio? Para mergulhar no rio vai morrer. Você já viu aquela história? Que quem mergulha 2 metros, 3 metros, ele vê coisas que quem está na superfície não vê. Mas quem vai na profundeza vê coisas incomparáveis. Porque o segredo é mergulhar. É ir no fundo. O segredo é: Deus, toma o controle nas tuas mãos. Deus diz aqui nessa noite: entrega o controle para Ele, que Ele muda a tua história. Enquanto você ficar com o controle na mão, Deus está dizendo: para, chega. Até quando você vai ficar? Entrega o controle. Eu vou medir. E você tem coragem de vir? Porque a água vai aumentar. Venha mais aqui. Ó, olha. Ó. É altar. Altar é lugar de conselho. Altar é lugar de mudança. Altar é lugar de guerreiro. Altar é lugar de campeão. Altar é lugar de escolhido. Mergulhe no rio. Sai daqui nessa noite dizendo: eu sou um escolhido. Estou determinado a lutar. Não vou parar. Não vou desistir. A crise não vai me paralisar. A crise não vai roubar a alegria do meu coração. Mas a crise vai fazer com que eu venha aumentar o meu clamor diante desse Deus. Vocês que estão aqui, fecha os seus olhos. Eu sei que tem mais pessoas. Eu estou te dando a oportunidade. Eu disse aqui no início do culto: não perca as oportunidades que Deus está nos dando. Em nome de Jesus, não perca as oportunidades. Eu não estou aqui simplesmente insistindo. Eu estou aqui um certo coração queimando, dizendo assim: sai daí e corre aqui. Porque Deus quer mudar a tua história. Não fique olhando para a aprovação de pessoas, o que vão dizer, o que vão achar. Não se trata disso, se trata de romper. Se trata de romper. Se trata de obedecer. Se trata de se entregar. Oh, aleluia, vamos adorar um pouquinho. Aleluia, ore, você aqui, ore. Estenda as suas mãos. E o meu orgulho descer e me segurar como as águas do rio. Se renda a Ele nessa Não noite. subirei. Se renda a Ele nessa noite. Como uma mão Eu amo. pela mão de tudo que sou, só pra servir. Os pastores, pastor Alex, pastor Emanuel, pastor Rodrigo,
Coríntios, em 1 Reis, capítulo de número 5, se não me falha a memória, Naamã saiu da Síria dizendo: ele vai vir, vai impor as mãos sobre a minha cabeça e eu ficarei curado. Só que Naamã sai dali aborrecido e triste, jovem. Por que, pastor? Porque ele achava que teria que ser de um jeito. E Eliseu não faz do jeito que ele queria. O que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que, olha para mim, nós temos uma palavra liberada sobre nós. A palavra foi liberada, mas se eu não obedeço, a palavra não tem milagre. Você consegue entender isso? Eu quero do meu jeito. Eu quero assim e assim. Naamã vai embora desgostoso, triste, chateado, aborrecido. Eu pensava que era assim. Mas quem tem bons amigos nos leva até Cristo, ou seja, quem tem bons amigos me faz obedecer. Não adianta ter palavra liberada e não obedecer. Não adianta ter a palavra liberada. Eu já liberei a palavra aqui nessa noite. O segredo é obedecer. Naamã obedece e o milagre acontece. Obedece nessa noite, igreja. Obediência está ligada ao ouvir e a se entregar e a abrir mão do seu orgulho. Oh, aleluia, Senhor. Meu orgulho, eu quero descer.
Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o